Você descobre que foi gravado. Pode ter sido numa conversa particular, numa ligação, num grupo de trabalho ou até em um momento íntimo. Sem aviso. Sem autorização. E de repente, aquilo está nas mãos de outras pessoas. Pior ainda, às vezes, já foi divulgado. A indignação vem junto com a dúvida: isso é legal? Quem me gravou pode fazer isso? E eu posso processar? Hoje você vai entender até onde vai o direito à imagem e à privacidade, e quando a gravação sem permissão viola a lei, se vira caso de justiça. Esse é o primeiro ponto que confunde muita gente. Se uma pessoa está participando da conversa, ela pode gravar o que está sendo dito, mesmo sem avisar a outra parte. Isso é permitido pela justiça brasileira, porque se considera que quem participa do diálogo tem o direito de documentar o que ouviu e disse, especialmente para se proteger de mentiras, ameaças ou acusações falsas. Esse tipo de gravação é válida em processos judiciais e pode servir como prova. Ou seja, a gravação sem permissão não é ilegal quando feita por um dos envolvidos na conversa. Mas a situação muda completamente quando a pessoa não participa da conversa. Se ela apenas espiona, intercepta ou grava escondido um diálogo entre terceiros, isso se chama interceptação ilegal de comunicação, e aí sim, é crime. Se alguém grava você sem participar da conversa, por exemplo, deixando um celular escondido, ativando uma escuta, hackeando uma chamada ou capturando o áudio de longe, se essa pessoa está cometendo crime de interceptação ilegal, previsto na Lei nº 9.296/96. Também pode configurar violação de intimidade e privacidade, protegidas pela Constituição Federal e pelo Código Civil. Se a gravação inclui imagem sua em local privado, como banheiro, quarto, vestiário ou dentro da sua casa, a situação é ainda mais grave. Nesses casos, a pessoa pode ser processada tanto na esfera criminal quanto civil. E se o conteúdo for divulgado, enviado para terceiros ou postado na internet, a indenização por danos morais pode ser muito alta, além das consequências penais. Gravar alguém sem permissão é muito mais do que falta de respeito. É, sim, uma violação legal punível com rigor. Sim. Mesmo que a gravação não tenha sido publicada ou compartilhada, o simples ato de gravar alguém em situação privada, sem consentimento, já pode gerar responsabilização. Isso vale especialmente se a gravação ocorreu em ambiente íntimo, familiar ou sensível, como reuniões privadas, atendimentos psicológicos, consultas médicas, ambientes religiosos, ou conversas pessoais onde se esperava sigilo. A justiça entende que a intimidade não depende da publicação para ser ferida. Ou seja, se você foi gravado sem saber, em um contexto em que havia expectativa de privacidade, já existe o direito de acionar o gravador na justiça e pedir indenização. E claro, se essa gravação for usada como ameaça, chantagem ou manipulação, a situação se agrava. Passa a configurar extorsão, constrangimento ilegal ou até crime contra a honra. Esse é um ponto sensível. Ambientes coletivos como empresas, escolas, repartições públicas e reuniões abertas têm um nível menor de expectativa de privacidade. Se alguém grava uma reunião de trabalho da qual participa, isso pode até ser legítimo. Mas ainda assim, a gravação deve ser usada com cuidado. Divulgar falas fora de contexto, expor colegas sem autorização, ou vazar vídeos de forma maliciosa pode gerar processos por danos morais, quebra de sigilo profissional, assédio ou perseguição. Já em locais públicos, como praças, ruas ou eventos, a gravação de imagem ou som é permitida, desde que não viole a honra ou constranja diretamente uma pessoa identificável. Mas mesmo em lugares abertos, focar uma câmera em alguém, seguir a pessoa ou gravar sem consentimento com o objetivo de ridicularizar ou ofender é passível de processo. Em resumo, o local pode ser público, mas a sua dignidade continua privada. Se você descobriu que foi gravado sem consentimento, o primeiro passo é reunir provas, prints, links, áudios, nomes de quem compartilhou, datas e qualquer outro detalhe. Em seguida, registre um boletim de ocorrência por invasão de privacidade ou violação de direitos de personalidade. Se a gravação foi publicada, você pode pedir judicialmente a remoção imediata do conteúdo da internet, além de ingressar com ação por danos morais. Dependendo do caso, também cabe denúncia criminal. Procure um advogado ou o Ministério Público da sua cidade.
Em situações mais graves, como gravações íntimas, nudez, ameaças ou exposição em grupos, a punição pode envolver prisão, multa e indenizações pesadas. O mais importante, e não se cale. Gravaram você sem permissão? Você tem o direito, se o dever, de reagir legalmente. Porque a sua voz, sua imagem e sua privacidade não são propriedade de ninguém além de você. O direito nem sempre é lógico, se muitas vezes beira o absurdo. Por isso, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, explicando seus direitos de forma clara, direta e sem enrolação. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber disso.